Nós falamos sobre reclamação e no final eu falei reclame menos, mas é importante lembrar que a reclamação é um ato importante na vida. Não é um convite para uma vida passiva ou de indiferença. A reclamação, eu expresso a minha dor. Na reclamação, eu mostro a minha insatisfação e é importante que eu demonstre aquilo que não está bom em mim, que eu não concordo, que eu não quero que seja assim, até para que a pessoa entenda. Então, deixei isso muito claro, eu quero que você lembre disso. No entanto, a reclamação não pode ser uma característica da minha personalidade, ser uma prisão. Por quê? Porque a reclamação é sempre uma reação. A reclamação é eu expressar o meu descontentamento. É eu olhar para um cenário e fechar a amplitude da minha visão num problema. Eu olho para lá e eu reforço que isso não está bom, que está ruim, que eu não quero, então eu sou treinado a olhar para um problema. E isso é muito ruim, porque traz para a minha vida emoções negativas, traz para a minha vida falta de pertencimento, porque quem reclama não é bem-vindo e quem reclama muito vê muito ruim e nem quer se aproximar, traz para a minha vida desmotivação, traz para a minha vida viés cognitivo de focar apenas no defeito, enfim, reclame menos, é a minha orientação para você. Reclame menos, porque reclamar é fácil demais, reclamar todo mundo faz. A minha orientação é que você reclame menos, mas que você desenvolva o hábito de agradecer mais. Agradeça mais. Reclame menos e agradeça mais. Por quê? Porque o agradecimento é um ato que amplia a minha visão para a vida. Eu não olho apenas para o problema, eu olho para além do problema, eu olho para as circunstâncias, eu olho e percebo que em meio ao que está de ruim, tem algo bom também acontecendo. Na dificuldade, que é um problema, eu estou amadurecendo, eu estou crescendo, eu estou tendo a oportunidade de me desenvolver. Então, o agradecimento mostra que a vida não se fecha no problema. Quando a pessoa reclama, ela fecha o olhar no problema e se isola e não contribui. Quando a pessoa agradece, apesar do problema, ela consegue contribuir, ela consegue ver um cenário mais amplo. E mais do que ver um cenário mais amplo, quem agradece aprende a focar a visão no caminho certo, no alvo correto, porque ele entende que a mente cresce para onde o olhar aponta. Se você olhar apenas para o problema, você vai ter uma mente problemática, uma mente pessimista, mas se você, passando pelo problema, apesar do problema, você ter o seu olhar para além disso e escolher focar em recursos cognitivos que você está crescendo, trabalhando, desenvolvendo, você vai ter uma mente esperançosa, uma mente que cresce. Perceba que não é ignorar o problema, não é o fingir que nada está acontecendo. Não, eu sei que está ali, mas eu aprendo a enfrentar. Mas eu não enfrento reclamando, eu não enfrento falando apenas do problema. Eu enfrento reconhecendo que eu tenho recursos, que eu estou crescendo e a gratidão contribui para o meu crescimento mental. E por isso, como eu vejo com recursos, como eu vejo com um outro olhar, eu tenho um enfrentamento muito melhor daquele problema. Então, gratidão me gera emoções positivas, me gera motivação para a vida. Ciente disso, eu quero passar para você 3 razões para você aprender a agradecer. A primeira é que você vai quebrar um padrão primitivo de funcionamento cerebral. O cérebro humano, de modo primitivo, ele traz em si, em todas as pessoas, uma tendência, como se fosse um radar,
para identificar problemas e ameaças. Isso é algo presente no ser humano, no ser vivo, para que ele se proteja, para que ele tenha uma sobrevivência. Então ele faz um olhar amplo e ele identifica possíveis problemas ou ameaças. Isso faz com que a pessoa possa se proteger, aumenta a ansiedade e ele possa ter algum comportamento em relação a isso. Então, se você apenas identificar o problema e se fechar nele, e ficar reclamando, e ficar só olhando para ele, o seu cérebro vai estar funcionando de uma forma primitiva. Assim, todo mundo faz. O que eu quero que você faça é um desenvolvimento da sua forma de olhar. Então, agradecer é algo que vai contribuir para desenvolver o cérebro. Ele vai deixar de olhar apenas para o problema, deixar de ver apenas um defeito, uma ameaça, o que está faltando, o que está falhando. Entende isso? Então, o agradecimento, ele desloca o foco da sua atenção do problema para aquilo que funciona, para aquilo que é bom, para o que está acontecendo para além disso. Então, o agradecimento, ele muda o funcionamento cerebral. Você deixa de ser um primitivo e passa a ser um cérebro adaptado, um cérebro em crescimento, um cérebro resiliente. Então, esse é o primeiro ponto para você agradecer. O segundo é que fortalece a sua saúde mental. Agradecer te torna mais forte, melhora seu bem-estar, te deixa mais feliz na vida. Você vê e está todo mundo sofrendo por causa de um problema e está todo mundo reclamando por causa disso. Você olha, tem uma visão mais ampla, foca em coisas boas, foca em acontecimentos que ninguém está percebendo e você percebe um alívio, um bem-estar. Você também tem uma sensação de recompensa pela sua existência. Você sente esse bem-estar, se sente mais estável emocionalmente. Você não está tão vulnerável quanto as pessoas pensam, porque esse problema que para muitos é um gigante e as pessoas estão reclamando o tempo todo que não conseguem sair dele, que as pessoas não mudam, enfim, para você olhou e já pensou numa mente resolutiva. Então isso te gera mais estabilidade emocional, mais capacidade de enfrentamento. Então faz bem, fortalece a saúde mental, faz com que você tenha um menor risco de desenvolver sintomas depressivos, sintomas ansiosos, faz com que você lide melhor com a frustração. Uma porta se fechou, que problema, você pode reclamar, você pode ter até um discurso pronto. Eu tentei, eu fiz de tudo, mas as pessoas fecharam a porta para mim, as pessoas não me ajudaram, as pessoas não me acolheram. Tem um discurso pronto para você. E quem ouvir vai ficar com dó de você. Você vai ser uma pessoa que vai reclamar com um discurso que as pessoas até irão aceitar. Mas isso vai te prender, isso vai te manter fechada na vida, vai te manter uma pessoa sem perspectiva de futuro. Agora, se você aprende a olhar melhor, que na frustração, e que bom, perceba um olhar de quem aprendeu a agradecer na vida. Que bom que eu me frustro na vida, que bom que eu tenho portas que se fecham para mim, que bom. Se eu tivesse todas as portas se abrindo para mim ao longo da minha vida, hoje eu seria alguém insuportável. Insuportável. Eu seria alguém mimado, eu seria alguém sem condições de lidar com as circunstâncias, com as dificuldades. Então, que bom que acontece isso. O olhar no que está acontecendo em mim quando uma porta se fecha para mim. Isso me faz ter uma melhor resiliência e é a terceira razão que eu quero que você aprenda a agradecer, que você aumenta a sua resiliência, que você aumenta o seu senso de propósito. Isso é muito comum quando você agradece. Por quê? Porque aumenta o meu senso de propósito. Porque agradecer é transcender, é eu ver para além, é eu não ficar preso ao que é visível, é eu perceber que existe mais coisas acontecendo além do meu olhar, além da minha captação. Então, agradecer é transcender, é eu ver que eu passo por uma situação e eu não me percebo sozinho. Eu percebo que há alguém comigo, há uma força comigo,
há um poder comigo, há uma pessoa comigo, há uma espiritualidade sendo desenvolvida no ato do agradecimento. Tanto é que na psicologia positiva, o agradecer é um atributo que surge da transcendência. Quem não transcende tem muita dificuldade em agradecer, porque a pessoa precisa entender que mais do que não estar sozinha, ela não está desamparada. Ela percebe, acontece as coisas, ela diz, olha, eu quero agradecer. Quando eu agradeço a alguém, quando eu agradeço a Deus, o que eu estou dizendo é que eu não estou sozinho, eu não estou desamparado. Quando eu olho para você e digo, eu quero te agradecer pelo que você me fez, é um ato de eu falar que você me amparou, que você me olhou, que você me ajudou. Então, o agradecimento me dá um senso de importância na vida. Eu me vejo importante. Eu sei que eu importo. Eu sei que eu importo. Uma vez, eu vi uma pessoa dizendo que não acreditava em Deus. Por quê? Quais são suas razões? Ele falou, porque eu estudei muitos planetas, eu estudei os astros, as estrelas, o universo. E aí eu vi que o planeta Terra, em meio à imensidão do universo, é uma poeirinha, uma coisinha minúscula. E eu, nesse planeta Terra, não sou nem um risquinho nessa poeira, não sou nada. E já que eu sou tão pequeno, por que Deus se importaria comigo, eu sendo tão pequeno? E aí, quando eu ouvi essa explicação, em mim me fez o sentido totalmente contrário. É justamente por eu ser tão pequeno, tão inexpressivo, tão minúsculo na existência, que eu sou grato a Deus de eu ser tão pequeno e Deus tão grande e Ele olhar por mim, e Ele me cuidar, e Ele contribuir e me permitir existindo. Então, eu sou grato pelo que acontece, pelas situações mais diversas na vida. A gente tem que aprender a agradecer. A gente tem que aprender a agradecer. Me dá um senso de propósito. Eu não estou aqui simplesmente jogado. Vive de qualquer jeito. Não, tem um propósito. Tem uma razão de eu estar aqui e você tem que perceber qual que é o seu propósito na sua existência. Eu não creio que a gente é simplesmente uma explosão atômica e surgiu tudo isso aqui, surgiu células cerebrais, surgiu amor, surgiu um coração palpitando com uma eletricidade perfeita. Não, eu não creio que foi uma explosão. Eu vejo que tem, obviamente, algo muito mais além, né, do que eu posso captar, algo muito mais profundo, algo muito mais intenso. Então é a mesma coisa de eu pensar, pegar um caminhão, jogar ovo lá dentro, óleo, jogar trigo, jogar recheio e capotar esse caminhão várias vezes, depois eu ir lá abrir ele e ter um bolo feito. Qual a chance disso acontecer? Zero, entende? Então, um bolo que é uma coisa tão simples, uma coisa tão primitiva de ser feito, imagina você acreditar que são explosões que fizeram essa quantidade de milhões de células funcionantes e comunicativas uma com a outra. Você acredita mesmo nisso? Então, há sim um ser maior e há sim um propósito na sua existência. E é importante que você na vida entenda o propósito, que a vida não tem que te favorecer sempre, que em meio às dificuldades a gente tem que aprender a entender que a gente também cresce e que a gente tem recursos para enfrentar essas dificuldades. E agradecer me mostra isso. Eu tenho recursos. Apesar do que fizeram comigo, eu tenho recursos para enfrentar, para seguir, para caminhar. Eu tenho motivos para caminhar. Então eu agradeço. Eu agradeço por existir. Eu agradeço pelas experiências que eu tenho. Isso é um aprendizado. Entenda, para encerrar, que agradecimento e reclamação é como a mistura de água e óleo. Não é possível acontecer. Então, ou eu agradeço, ou eu reclamo. E você vai ver que na vida, você cada vez mais que você vai aprender a estar agradecendo, você cada vez mais vai diminuindo o hábito de reclamar. Se você reclamar muito, você com certeza vai ser uma pessoa que agradecerá pouco. Só que se você só reclamar, você vai ficar preso a uma pessoa
que apenas reage e vê defeitos e vê problemas. Se você aprender a agradecer, você é uma pessoa livre, com um olhar que se expande, que aprende a focar no que é necessário para o seu crescimento. E você vai ser alguém que vai aprender a crescer, a se desenvolver, vendo muito além daquilo que todo mundo vê. Vendo além do que é visível. Você vai aprender a transcender. Vai acontecer algo maravilhoso no seu cérebro. Você vai deixar de ser um cérebro primitivo que só reage para ser um cérebro mais adaptado, um cérebro mais transformado, um cérebro em crescimento. Faça isso, coloque em prática, reclame menos e agradeça cada vez mais.